Olá, tudo bem? Boa tarde, PVC. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aqui que estão acompanhando. Prazer aqui falar com vocês. Na verdade, o que a gente faz é pegar os balanços dos clubes e trazer um pouco da fotografia, ou seja, traduzir aquilo que está escrito no balanço para ficar mais fácil o entendimento da saúde financeira dos clubes. E aí nós fizemos especificamente dos 4 grandes de São Paulo, né, dos 4 maiores clubes de São Paulo, e nós conseguimos perceber, na verdade, um bom crescimento de receita, né? A gente está passando por um momento de transformação na indústria, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber uma concentração ou uma consolidação até do futebol brasileiro, até mais do que do futebol paulista, ou seja, a correlação financeira, saúde financeira e gestão com alta performance dentro de campo, né? Então, a gente vê o Palmeiras se descolando um pouquinho, né, dos seus maiores rivais, né, nesses últimos anos. Então, a gente viu um processo de transformação do Palmeiras nos últimos 10 anos, né? Se a gente pegar o balanço de 2013, o Palmeiras era o clube que menos faturava entre os 4 e era o clube mais endividado entre os 4. Hoje a gente vê um fluxo inverso, a gente vê o Corinthians também num momento um pouco diferente do que ele tinha há 10 anos, né? Só para trazer uma fotografia de 10 anos. O Corinthians era o grande líder do mercado, o grande modelo de gestão financeira, né? Hoje ele passa por um momento mais de um pouco maior de dificuldades, comparar com o Palmeiras, e o São Paulo, que tem uma receita de transferência de atleta, principalmente, que a gente chama de receita extraordinária, que é a maior do Brasil, né? Se a gente pegar um recorte, a gente vai ver que o São Paulo é o clube mais vendedor do futebol brasileiro. Tá? E vende bem. Aliás, tem até essa tradição realmente o São Paulo. Parte do que o Pedro estava explicando para a gente consegue ver nesse gráfico da evolução das receitas. A linha verde aqui na tela é a do Palmeiras. Esse gráfico mostra de 2013 a 2022. Então, praticamente uma década para a gente ter essa fotografia a qual o Pedro estava se referindo. Olha como o Palmeiras sai de 177 em 2013 para 867 em 2022, chegando a um pico de 977 ano de 2021, no qual empilhou taças, PVC. Aí no ano de 2021 foi por causa dos 2 títulos da Libertadores. O Cícero Souza sempre fez questão de dizer que era uma receita extraordinária que não ia se repetir. Na verdade, a gente está falando de uma diferença ainda, né? De perto de 400 milhões de reais do Palmeiras para o Flamengo. O Flamengo bateu 1,2 bilhão, o Palmeiras chegou a 800 milhões. Esse gráfico tem uma outra questão, né? Porque, assim, a gente teve um aumento de receitas. De você pensar de 2009, que os 5 de maior torcida do Brasil ganhavam 25 milhões de reais de televisão, para hoje ter uma explosão de dinheiro, que não se reflete exatamente na qualidade do campeonato brasileiro, mas tem um potencial maior ainda para isso, mas você tem uma explosão de dinheiro. Você falou das receitas extraordinárias do São Paulo, mas a gente está vendo a linha no final ali, elas estão parecidas, né? Hoje está o quê? 867 do Palmeiras, 779 do Corinthians, 661 do São Paulo, 342 do Santos. Se o São Paulo tirar essa receita de venda de jogadores, que digamos que é um sonho do futebol brasileiro, na verdade não é um sonho do futebol brasileiro, é um sonho de quem queria ver o futebol brasileiro na primeira página. Isso cai para quanto? Nós estamos falando hoje do São Paulo em termos de receita recorrente próximo de 400 milhões. Tá? Se a gente olhar a fotografia do Palmeiras, o Palmeiras fica próximo de 700. Né? Então, há um gap grande, né, se a gente eliminar essa de transferência de atletas. Né? Mas o São Paulo realmente ele é muito recorrente nessa receita que é extraordinária. A gente mostra na tela exatamente, ó, PVC. Transferências de jogadores, a evolução. Veja como o São Paulo é o líder nessa evolução de receitas. 229 agora na fotografia 2022, 174 o Palmeiras, 146 o Corinthians e 70 o Santos. Mas esse número, claro, como o Pedro e você sabem, varia muito de ano para ano. A gente está vendo que é um gráfico bem bagunçado, entre aspas. Eu não sei se o Pedro vai concordar com a minha avaliação. Pode ser, todo clube vai vender. O Real Madrid vende jogador, o Chelsea vende jogador, o Manchester United vende jogador, todo clube vai vender. A questão é você conseguir ter uma temporada que você se programe sem dizer vai entrar aqui 300 milhões de reais, vão entrar 300 milhões de reais de vendas. Porque se você tiver que entrar 300 milhões de reais de vendas, você vai ter que mexer na estrutura do seu time e possivelmente vai ganhar menos título e ganhar menos dinheiro de prêmio, ou ganhar menos dinheiro de outras receitas, né? Acaba virando um ciclo vicioso, em vez de ser um ciclo virtuoso, ou seja,
eu mantenho o meu time, eu tenho um nível de receita recorrente, eu, por isso, mantenho o meu time, vendo no final da temporada, ganho o prêmio, mantenho a receita recorrente, né? Ou seja, ou isso não, isso vai acontecer sempre no futebol brasileiro, nunca vamos ser Real Madrid. Não que vai acontecer sempre, né, PVC, mas a gente tem que pensar na lógica e no contexto, né? Na verdade, essa é uma receita que a gente chama de extraordinária, exatamente porque você não consegue provisionar, né? Que é o que você falou, eu não consigo, né? As de contrato de televisão eu consigo fazer, né, provisionar, as de patrocínio e publicidade eu consigo, de alguma maneira, entender qual que vai ser minha receita no ano seguinte, agora de transferência de atleta não, porque depende de vários outros fatores que não estão no meu controle, por isso que a gente chama até de extraordinária, né? Ela não faz parte da recorrência. Então, qual que é a grande estratégia quando a gente pensa em clubes europeus, principalmente, tá? Você vende ele porque você tem uma dependência ou você vende e utiliza ele como um upside, né? O que é upside? Pô, eu fiz uma grande venda, legal. Eu posso utilizar de alguma maneira para minha operação ou para outro tipo de investimento. Ou eu preciso vender para fechar minha conta, para pagar meu salário, que é o que de fato acontece no futebol brasileiro. Acho que essa é a diferença de visão, não que o outro não utilize essa receita. Ele utiliza, mas é diferente a dependência ou uma receita de fato extraordinária que você utiliza para novos investimentos. Tá? Agora, Pedro, a gente vê nesse gráfico da evolução das receitas, e aí englobando tudo, o Palmeiras na liderança com 867, mas o Corinthians e o São Paulo subiram de 2021 para 2022. O Corinthians passa de 503 para 779 e o São Paulo passa de 476 para 661, enquanto o Santos dá uma diminuída de 407 para 342. A partir disso, dessa fotografia mais recente, é correto dizer que encurtou a distância do trio de ferro ou isso é só algo sazonal? Não. Se a gente olhar as principais fontes de receita, né, você vai ver que elas têm uma lógica, tá? Então, por exemplo, o Corinthians em 2021 não tinha vendido muito atleta, né? Não teve uma receita alta de atleta. Nesse ano ele teve. Em 2021, a gente teve uma baixa receita com o que a gente chama de match day, né? Que é bilheteria mais sócio torcedor, né? Por motivos óbvios. E aí você teve uma... exato. Você teve uma alavancagem nesse último ano, né? Propriedades comerciais, que a gente chama de patrocínio e publicidade, a gente coloca dentro do mesmo bolo, né? A gente tem um Palmeiras consolidado, né? Ele tem um patrocinador muito forte, né? E o Corinthians também tem um nível de patrocínio considerável, diferente do São Paulo e Santos, que estão abaixo dos dois. Então, esse também foi um mercado que voltou, né? Que voltou a ser mais atrativo. E o que tem aumentado também é a questão de premiações, né? Não só a Conmebol já anunciou esse aumento, a gente teve a Copa do Brasil, né? Que recentemente também aumentou a premiação. Então, a gente está num momento ainda de evolução de receita. Quando eu falo ainda, porque a gente não sabe quando que vai ser o teto, principalmente dos direitos de transmissão, que é a maior fonte de receita do futebol brasileiro. O que, para o futebol brasileiro, a gente tem olhado com uma lupa maior é a questão da liga, né? E aí entender como é que ela vai trazer esse impacto de curto prazo e como é que a gente faz para ela não inflacionar o mercado e quebrar os clubes já logo na sequência, que é o que a gente viu historicamente nas renovações dos contratos televisivos aqui no Brasil. Tá. O Pedro, antes da gente fechar contigo, já te agradecendo demais a tua participação, acho que tem duas páginas que são bem importantes do estudo de vocês da Ernst Young, que é exatamente essa aqui que mostra o endividamento líquido versus a receita, ou seja, tudo que o clube ganha versus o que ele tem para pagar. E qual que é o bolo final, a conta final em relação a isso. Vocês fazem explicando exatamente de cada um clube detalhadamente, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. A partir dessa conclusão, você pode me corrigir, porque você tem, evidentemente, todo mais estudo técnico do caso. O Santos parece o caso mais grave, porque está quase 2 vezes o valor da dívida em relação à receita, e o Palmeiras o caso mais controlado, que tem 0,65 vezes o valor da dívida em relação à receita. É por aí? Exato. Esse indicador, na verdade, ele traz um pouco da fotografia, se eu estou alavancado ou não. Porque numa fotografia fria, eu tenho um endividamento de 1 bilhão. Ele é muito ou é pouco? Não sei, depende da minha geração de caixa, né? Então, se eu tiver um faturamento de 10 bilhões, 1 bilhão de endividamento é super equacionado. Então, a gente traz essa relação e, de fato, o Santos é o clube mais alavancado. Primeiro, pela dificuldade dele de geração de caixa, se comparado com os principais concorrentes aqui, né? E, em segundo, porque, de fato, ele tem um endividamento que não